Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Luiz Guedes e eu sou o coordenador do Pós-MBA USP. No episódio de hoje, vamos explorar um tema cada vez mais relevante no cenário empresarial e também social, que é o capitalismo regenerativo. Um mundo onde os desafios como mudança climática, a desigualdade social e a degradação ambiental estão em pauta, infelizmente em pauta, a necessidade de repensarmos a forma como nos organizamos para produzir e para consumir. Nos guia hoje nessa conversa a querida amiga e professora Marcela Argolo, que além de ser a liderança, uma das lideranças no Brasil nesse tema, é também uma pessoa muito conectada com o ambiente onde vivemos e que vive um pouquinho no futuro, mas também aqui no presente. A professora Marcela encontrou tempo na sua agenda muito conturbada para nos falar aqui hoje sobre esse tema e nos guiar nessa conversa. Professora Marcela, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, sempre estar aqui com você, conversando, explorando e debatendo um pouco o tema sobre governança, ESG e o mundo como está hoje, né? E esse regenerativo sempre me pega. Porque generativo, a gente tem hoje as IAs, que são generativas, que elas geram a partir de um estoque de conhecimento que lhes foi imputado ali por diversas tecnologias e técnicas. Agora, regenerativo me pegou. Vamos começar por aqui? Vamos. Da onde vem o regenerativo? Regenerar, ou seja, rever o que a gente faz e o que a gente fez de explorações de uma maneira não tão natural, e eu acredito que isso aconteceu desde o capitalismo ali industrial, e a gente explorou, a gente fez extrações de recursos e a gente não teve tempo suficiente para que ele pudesse, então, nascer novamente de uma maneira muito orgânica e natural de um ecossistema, e com isso a gente desequilibrou o meio ambiente que a gente está e a sociedade. Então, o capitalismo regenerativo, ele vem para resolver esse colapso que nós mesmos criamos. Então, a gente degenerou nosso planeta. Então, sustentar e gerar novas ações não funciona. A gente tem que resolver o problema que a gente criou. Ou seja, a gente tem que fazer com que as ações elas sejam contrárias ao que a gente está indo. Não adianta só apenas fazer com que seja um capitalismo consciente, um capitalismo que a gente tenha esse trabalho de sustentabilidade. Esse trabalho de sustentabilidade ele teria que ter sido, teria que ter tido esse olhar lá em 90, quando começou esse olhar de sustentabilidade das organizações. O que a gente não teve esse olhar, globalmente, não estou nem falando no Brasil. E agora, com esses dados que a gente tem, eles são reais, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode tapar esses números tão drásticos que a gente tem em relação à mudança climática, tanto em quesitos de 2 graus a mais, né? Que parece pouco, né? Que parece pouco, mas não é, e todos os efeitos que isso causa em um ecossistema como um todo, também como eu acredito que o maior problema que a gente tem hoje é o quesito social, né? Mais que o ambiental? Mais que o ambiental, com certeza. Por quê? Porque eu até anotei aqui, você sabia que 50% da população mundial vive com apenas $2,5 por dia? Uau, 50%. 50%. Você pega os países muito populosos e muito pobres, né? Exato. Brasil, Índia, China, Paquistão. Exato. Já dá quase um terço da população aí. A gente tem também agora dados que tivemos 1 milhão de suicídios. Suicídio hoje é um grande problema, é um grande issue da população e que a gente acaba que não olha para isso e o porquê que isso acontece. Então, quando você fala do capitalismo, tem a ver com o jeito com que produzimos e vendemos, o jeito como consumimos, mas as decorrências sociais da produção e do consumo também. Claro, porque isso tudo, o efeito colateral são as pessoas, porque empresas são feitas de pessoas, não só as pessoas que trabalham, mas as pessoas que consumem. Então, como de maneira ética isso está acontecendo?
Como que a gente está sustentando esse capitalismo tradicional e como a ética é explorada, né? É vista, é transitada nesse ambiente. Eu presumo que você, quando tem essa discussão com interlocutores ou com alunos e alunas, deve ter alguma resistência a falar que isso parece poesia. Então, beleza, mas a gente vai continuar vendendo Nike, Coca-Cola. Fala Nike, mas podia falar qualquer outra marca. Vai continuar vendendo tênis, refrigerante, não é? Sim. E vai continuar construindo prédios e os motoboys continuam andando aqui na Marginal, aqui embaixo. A inércia é muito grande das estruturas do capitalismo, vamos dizer, tradicionais do século XX, que se arrastam até o XXI. Como é que a gente combate a inércia? Então, essa inércia, eu acredito que a gente consiga combatê-la com uma liderança regenerativa, ou seja, regenerar a nós mesmos. Não sei se você viu, semana passada saiu um estudo de Oxford com o nome do ano, que, né, a termologia do ano, que é brain rot. Brain what? Rot. 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 Que legal. Que é o cérebro lixo, né? Que é o cérebro empodrecido. Caramba. O que acontece? Uma a cada 3 pessoas no mundo hoje tem algum desafio mental. E dentro de organizações, 90% dos C-levels tem esses desafios. Ocasionado, as razões devem ser muitas, né? Mas eu chuto aqui, sem ter visto o estudo. Estresse. Clima organizacional pesado, competitividade, pressão danada para entrega de resultados que não conseguem ser entregues, porque você tem que vender para as pessoas coisas que elas não precisam comprar, então retroalimenta esse sistema tradicional. E o marketing tem uma palavra grande aí, né? Sim. O marketing tem essa questão de fazer esse push, de primeiro encontrar o produto certo para a pessoa certa, mas também de empurrar downstream os produtos e serviços em direção ao mercado consumidor e ampliar o mercado consumidor. Sim. Eu vejo a Amazon, por exemplo. Escalonar aquilo, né? Escalonar aquilo. Uma empresa pela qual tenho muito respeito, tenho excelentes amigos que trabalham lá. Mas eu vejo a Amazon falando assim, compre mais uma caneca, compre mais um tênis, compre mais... Quem comprou esse livro também comprou essa camiseta, que também comprou isso aqui, que é esse push em direção a compre. E o mundo não suporta um consumo tão grande, não dá tempo de regenerar, né? E voltamos no comecinho da nossa conversa, né? E se você pegar que, no fundo, isso é uma questão primária do ser humano, olhando no lugar de Freud, de psicanálise, que é a busca pela falta, e esse prazer que gera uma dopamina rápida, pequenininha, né? Uma migalha ali. Você vai comprar e chegou o pacote, aquela dopamina acabou, você vai comprar de novo. Você sempre vai ter o quê? Um vazio, um desejo que é infindável, um vazio dentro de você que você não consegue suprir, porque, no fundo, você está procurando fora o que você precisava estar olhando dentro. Esse rolê, os indianos falam pra gente, há, sei lá, milhares de anos, a gente não aprende. Não aprendemos. Não aprende. E ao que parece, a gente está pondo o planeta à prova. Eu acho que a gente já colocou e agora a gente está... Correto. Eu acho que a gente está correndo atrás do prejuízo com o tempo. Tempo é relativo e é uma ilusão, mas a conta chegou. Então, o ponto agora é olhar e vamos parar desse storytelling, vamos parar dessa inércia e vamos começar a trazer para ação o que você pode fazer para mudar. Mas a empresa ela consegue continuar ganhando tanto quanto ganhava no modelo anterior, com esse modelo novo que é mais sustentável, mais equilibrado, mais adequado, socialmente mais justo, etc. e tal, mas ela vai continuar tendo crescimento em 2 dígitos, igual tinha com o modelo anterior? Eu acho que são crenças limitantes que a gente tem dessa dualidade de achar que ou é viável ou é rentável. Você pode ser viável ou rentável? Tão rentável quanto o modelo anterior? Depende do que você está colocando como rentabilidade e sucesso. O sucesso sendo apenas o ganho financeiro ou um ganho em larga escala em um quesito holístico? Não, eu estou de pleno acordo com isso, estou fazendo aqui um pouco de papel do advogado do diabo, talvez você nunca mais volte. De jeito. Adoro quando a gente faz.
nossas trocas. Mas eu estava pensando que as empresas, o acionista, quando põe dinheiro na companhia, quer o retorno sobre aquele capital. Então, o mercado é muito, a Faria Lima, que fica aqui pertinho, é muito, e outros tantos, né? É muito cruel com o retorno sobre investimento. Então, você trocar uma parte do retorno sobre investimento em benefício social, por mais defensável que seja do ponto de vista humano, eu fico pensando que se no board essa discussão passa. Mas a gente também tem que ver no board o seguinte: qual é o impacto que vai ter se você não investir nisso? Claro. Porque, como a gente já falou, ano passado a gente teve prejuízo com perdas climáticas de 1% do PIB mundial. Estive aqui em São Paulo com a Enel, por exemplo, o impacto que teve aí Quanto que ela não causou? na imagem, na reputação da companhia, na interrupção dos negócios e sem contar o impacto da social, né? Para os colegas que não são de São Paulo, a Enel é operador de energia elétrica, distribuição de energia elétrica aqui em São Paulo, e uma sequência de chuvas muito fortes derrubou muitas árvores, é o que consta, e teve um grande colapso de energia elétrica, distribuição em São Paulo, lugares com dias e dias sem energia elétrica, uma perda incrível social e para a companhia também. Penso eu que tem alguma coisa a ver com mudança climática, não? Claro. E aí, se você colocar na conta, quanto que isso foi de impacto? Será que ele não está olhando de uma maneira muito limitada, míope? Boa. Porque você olhar só o faturamento e não olhar quais são os riscos, perpetuidade do negócio. Então, o capitalismo regenerativo e os novos modelos de negócio, os modelos de negócio do século XXI, eles olham a longo prazo, um olhar de ecossistema, um olhar de interconexão de negócios. Não só um lugar limitado e raso, como a gente vinha vindo e está tudo bem nos modelos do século XX. Esse tá tudo bem me lembra um pouco o Não Olhe Para Cima, o filme, e que tá tudo bem até o cometa chegar, né? Então, veja bem, é que eu acho que o cometa já chegou. Não, o cometa não dá para chegar, porque senão a gente não dá hora. O problema já chegou. O problema já chegou. E eu acredito assim, a natureza é muito sábia. Ela vai dando insights e sinais. Gente, olha a quantidade de coisa que aconteceu esse ano no mundo. Aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Itália. Tristeza. Alemanha. Não nevou no deserto? Nevou no deserto. Então, assim, você ainda nega a mudança climática, você ainda nega quais são os efeitos colaterais que isso tem em você como pessoa e na sociedade que você vive como um todo, inclusive no quesito de mercado. Eu acho que o primeiro passo é o convencimento de que alguma coisa precisa mudar, né? Infelizmente, o ser humano ele só aprende por um lugar, né? No bolso, né? Um doce. Então, os negócios estão agora sendo desafiados nesse lugar, acredito. E você acha que quem sair na frente tem uma vantagem sobre os retardatários? Sempre. Quem chega primeiro bebe água mais limpa, não? Me fala um pouco mais sobre isso. Como é que, vamos supor que sou uma construtora ou uma empresa, uma fundição, que eu posso fazer para sair na frente? Acho que você pode começar a entender e perceber como que você começa a utilizar matéria-prima, produtos que sejam devidamente sustentáveis, como que existe uma reutilização, uma reciclagem de todo o seu processo, em vez de uma cadeia, né, de uma economia linear, e sim uma economia circular, e como que você consegue direcionar o descarte dos seus refugos, e como isso pode ser a matéria-prima de um outro negócio. Então, isso já é um começo. E entender também que, a partir do momento que você investe, não em greenwashing, mas sim em um projeto, em um programa denso de sustentabilidade, de ESG, de um olhar social e de meio ambiente dentro da sua empresa, você tem acesso a linhas de créditos mais atrativas, você tem... Agora já começou a falar uma linha um pouco mais econômica. Tem que ter, né? Tem que, né? Não tem como. Você tem acesso a investidores externos.
numa pesquisa da JP Morgan, inclusive, que eu estava lendo ano passado, na Europa existem 5 bi de dólar. 5 bi de dólar ávidos a serem investidos. É o que se chama de green money? Sim, green bonds. Green bonds. Ávidos a serem investidos em projetos que sejam realmente sustentáveis, regenerativos. Eu acredito que essa nova geração, ela vem com esse olhar de startups novas que querem regenerar e querem levar água potável para lugares que ainda não têm esse acesso, que imagine só, estamos em 2024 e não temos isso. Todo um trabalho de educação para as pessoas que não têm acesso. Então, eu vejo essa vontade, mas eu acredito que a gente tem que ter também um apoio de políticas públicas. Sem esse apoio das políticas públicas, acaba que o capitalismo tradicional vem e acaba vem uma onda e Exatamente o que eu ia lhe perguntar a respeito do papel do governo, porque a gente falou bastante do papel das empresas, né? Fundamental, porque tem que ter um trabalho de equilíbrio entre o público e o privado. Não adianta só o público fazer as ações se não é respaldado aqui pelo privado, apoiando essas ações com que elas se concretizem. Só que o problema é que aí o ponto quais são os benefícios, né, iniciais para o governo, como que a gente trabalha isso. Eu acredito que por isso da importância de sabermos para quem a gente dá nosso voto, né? Sim, porque o governo, além das compras públicas que movimentam dezenas de bilhões, então as compras públicas podem de alguma forma já ajudar a orientar os fornecedores numa direção ou noutra. Então, presumo eu. Há também as empresas públicas. Sim. E são grandes, né? O Brasil tem milhares de empresas públicas que, se começar por elas, não? Quem sabe esse movimento também não alcança uma massa crítica que, por contágio, vá alcançando a sociedade. Mas eu não vejo muito dessa discussão no ambiente público brasileiro. Não, e aí o ponto é como que a gente trabalha a expansão da consciência dessa liderança, para que eles entendam a importância e a necessidade de se atuar com essa mudança de mindset. Essa é uma boa pergunta. O que a gente pode fazer por eles e por elas? Você acha que a faculdade, a universidade tem um locus, tem um local para essa conversa? Eu acredito que é um papel fundamental, né? Eu vejo a faculdade, a educação, ela é onde a gente consegue mudar o mundo, através da educação. Quando eu falo educação, muito um olhar, não de instrução, mas de educação de deduzir, olhar para dentro. Olha. Se perguntar, se questionar. E questionar o status quo. Questionar... Ter menos certezas, né? Menos certezas. Tirar as crenças, tirar os julgamentos, estar aberto a novos olhares. Então, eu acho que a experimentação e um laboratório de regeneração dentro de uma faculdade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai vir de ideias dos jovens, né? E por que não essas ideias dos jovens não serem patrocinadas por empresas que têm essa vontade de que tem essa mudança, né? E que também eles consigam atingir de alguma maneira o âmbito público, mas tem que se trabalhar o ser humano, não tem jeito. Quer dizer, a unidade de análise mais importante de uma empresa, não é o governo, é o indivíduo. É o indivíduo, porque tudo se começa no uno. Porque quando a gente muda a si, a gente muda o outro, o externo é reflexo do interno. Então, se cada um conseguir acessar um pouco mais essa consciência e esse nível de consciência que já dizia aqui o Wilber, nós temos 8 níveis de consciência e 70% da população mundial hoje, ela vive no primeiro e segundo nível de consciência, que é um egocêntrico, é um nível completamente na pirâmide de Maslow, é sobrevivência. Né? Então, eu não estou nem pedindo para que a gente chegue à terceira camada, que é, né, camada cósmica, mas que a gente consiga, então, elevar um pouco essa camada dos 70% para o terceiro e quarto nível de consciência, e que as pessoas que estão lá em cima, no quinto, sexto, vá para cima,
para o último nível de consciência para entender a importância, porque quem tem mais privilégio tem mais responsabilidade, em quais são as responsabilidades dele perante a sociedade como um todo. Afinal de contas, não temos um mundo dual, temos um mundo integral, uno. E quando a gente entende que eu e você somos uma coisa só, eu e o planeta, a árvore, o mar, o rio, então como que as minhas ações reverberam e refletem em você e no outro e em tudo. Então, isso é uma visão holística que a gente, nos negócios do século XX, a gente não tem. A gente tem uma visão muito linear. E utilitarista, né? E utilitarista. Tem algum país, alguma empresa que se notabiliza já por adotar esse novo modo de pensar e agir? Olha, a Europa, ela vem trabalhando bastante nessa parte de regeneração, então, inclusive, tem todo, uma olhar de taxonomia, para todo olhar econômico para se adequar. Eu vejo muito isso como o mindset do Oriente vindo também para o Ocidente para que exista, então, um equilíbrio entre os dois. Mas, para mim, assim, a empresa que eu te falo que ela, no meu julgamento, claro, que tem um olhar de capitalismo regenerativo é a Patagônia. A Patagônia. Que é uma empresa de roupa, não é? De roupas. Lá dos Estados Unidos, né? Da Califórnia, se não me engano. Da Califórnia. Sei. E ela tem um olhar regenerativo com todas as ações dela. Então, o algodão é plantado de maneira regenerativa, orgânica, né? Ela não usa produtos, material sintético. Ela teve uma campanha ela tinha dentro das lojas um lugar de costura para que você trouxesse a sua roupa, para você não precisar comprar uma roupa que eles costuravam grátis para você, gratuitamente. E eles tinham um slogan, marketing fantástico, tipo, não compre essa jaqueta. Dentro da jaqueta tinha, não compre essa jaqueta. E para você se questionar se realmente você precisa comprar aquela jaqueta ou não. Acho que faz 2 anos o fundador ele doou 100% das cotas para um fundo que todo o lucro da empresa fosse voltado para ações climáticas. E a gente está falando de uma empresa com um valuation de 3 bi de dólar. Então, aí eu te respondo claro que dá para você ser, sim, regenerativo Mas essa, de novo aqui, o chapéu da jogadora. A Patagônia é uma empresa admirável mesmo, né? Não sei se eles têm alguma presença do Brasil, eu nunca vi, pelo menos. Mas tem uma característica que a distingue das demais, dentre outras tantas, mas uma que me chama a atenção, é que tem um dono. Sim. Né? Agora, pega uma empresa como a Shell, ou como o Carrefour, ou como o Bradesco, não tem um dono. E vários. Tem um grupo de acionistas muito grande. Então, quando é um dono, a decisão pode ser certa ou errada, mas ela é levada de uma forma... Tanto que mais fluida, né? O Zuckerberg, de alguma forma, demorou bastante tempo para abrir o capital àquela altura, Facebook. Que abriu o capital, o management fica um pouco mais diluído, com o capital na mão dele, a empresa é dele, ele faz o que ele quiser. Não que hoje ele não faça, mas enfim, eu acho, né? Não sei. Veja bem. Então, uma mudança de paradigma... Thomas Kuhn, né, o que escreveu lá na questão dos paradigmas dos anos 60, ele fala sobre isso. A mudança de um paradigma é um negócio muito difícil. Porque a gente tem todo um inconsciente coletivo, né? Convencer muitas pessoas é difícil. Por isso que aí eu volto ainda na liderança regenerativa e um olhar de governança generativa. Como você estrutura a governança dentro da sua organização para tal. Gostei desse negócio. Porque a governança corporativa que a gente tem, né, hoje, né, de maneira acessível no mercado, é uma governança também com um olhar muito linear e muito raso. É um olhar que olha compliance, regras, políticas, mas não olha o core business do negócio. Isso fica... ainda mais olhando para o futuro, é uma coisa mais do conselho de administração e menos dos operadores da governança. Exato. Então, a partir do momento que dentro da governança você tem um trabalho de o que sua empresa veio fazer aqui, quais são seus valores e princípios, afinal de contas, eles são inegociáveis.
quais são as métricas de sucesso da empresa, né? Porque as métricas de sucesso, elas têm que estar correlacionadas com seus valores, né? Como você mede e você cobra essas métricas, como você coloca isso tudo dentro de uma cultura organizacional que gere clima organizacional bom e pertencimento. E propício para essa discussão. E propício para essa discussão. E, fundamental, qual é o líder que vai estar trabalhando de acordo com os valores que estão descritos na cultura. Quando você tem isso tudo, aí fica mais fácil. Eu não tenho dúvida, gostei desse negócio. Mas aí você acha que esse é o papel da governança? A governança tem que se apropriar dessa discussão? E que eu acredito no olhar holístico, governança não é um sistema que faz com que exista mais transparência dentro de uma organização, de como ela é gerida. Então isso está dentro do arcabouço do sistema como um todo. Afinal de contas, né, senhor? Quando a gente conversa sobre física quântica, sistemas dentro de sistemas, ólons dentro de ólons. Então, por que não tirar esse lugar de uma crença que a gente tem? Não, mas colocar isso dentro da governança faz sentido. Por que não? Por que não ter esse olhar integrado e trabalhar a liderança e a cultura dentro desse sistema? É uma boa provocação, porque eu pensava aqui, quem deveria liderar essa discussão dentro da companhia? Se é a ponta mais alta da hierarquia, que é o CEO ou a CEO, ou se devia ter uma outra estrutura que pudesse conduzir essa conversa também. E me parece que a governança é um bom candidato, pelo menos, não? A gente vai entrar numa outra discussão que eu acredito hoje que seja algo para o futuro. Por que não termos 2 CEOs, um homem e uma mulher, uma energia masculina e uma feminina? Afinal de contas, elas são complementares. Dessa maneira, a gente consegue ter um olhar muito maior, muito mais amplo. Porém, eles respaldados por um conselho completamente diverso também. Que interessante. E já viu isso acontecer com uma empresa? Vamos ver lá no futuro. Acredito eu, mas eu vejo. Eu acho a ideia muito disruptiva, assim, né? Uma ideia muito diferente. Eu já vi empresa que tem co-CEO, mas é por uma questão estratégica, não por uma questão integrativa desse jeito, de olhar duas energias, como você fala, né? 2 modos de enxergar o mundo, talvez complementares e um pouco diferentes. E integrais. E mais completos. Porque a partir do momento que você deixa essa resposta só na mão de um indivíduo, de uma energia, você fica polarizado. Se você coloca isso na mão de 2, eu não estou nem falando de homem e mulher, estou falando de energia feminina e energia masculina dentro dessa divisão de tarefas. E em um outro capítulo, tem uma discussão interessante hoje no Academy of Management, que é um dos congressos mais importantes, se não o mais importante do mundo na área de gestão, sobre espiritualidade no negócio. Sim. É uma discussão já não de hoje, já um tanto longeva, absolutamente necessária, mas que eu vejo que não chega nas empresas. Difícil ter uma companhia, das que eu conheço, quando eu somo todas, dá 0. Não conheço nenhuma em que essa discussão é feita no âmbito corporativo. É feita pelos indivíduos, é feita no corredor, é feita na amizade que se estabelece entre as pessoas, mas não um programa onde a corporação ajude a pessoa a trazer para o ambiente de trabalho, que é tão importante na vida de todos, essa discussão que é também tão importante para o humano desde que saímos da caverna, que é a espiritualidade, não? Eu acho que a gente está, nesse âmbito, a gente está evoluindo. Academicamente estamos. Eu acho que ambos. Algumas empresas, sim, a Suzano é uma empresa, inclusive, que ela tem trazido, sim, esse olhar espiritual dentro da organização, mas em um olhar espiritual, não de espiritualidade, né, mas em um olhar de como que a gente consegue expandir essa consciência da liderança. Porque a sua conversa tem bastante disso, né? De sair do material, do concreto, do visível olho nu que a gente faz na planilha do Excel, para uma discussão um pouco mais etérea, um pouco mais... E se você entender que, né, e começar a perceber que o que está acima está abaixo, na lei, né, hermética, e que tudo acontece primeiro acima para depois abaixo, é muito mais inteligente a gente trazer um trabalho da expansão da consciência acima para que venha abaixo, em um lugar que a gente consiga trabalhar em conjunto com todo mundo e aí vira uma potência única.
né? Eu acredito que, pegando o gancho que você falou, o futuro ele está em 3 pilares, né? Ele está na tecnologia, na espiritualidade, que está muito linkada com a ética, o accountability, que é o pilar primordial da governança, que para mim é uma virtude moral, né? E o ser humano. Então, como que a gente trabalha com essa tríade? Eu acredito que a tecnologia ela nos dá rapidez. Ela é rápida, mas ela é burra, ela é binária, né? A gente tem que dar o input da criatividade. A espiritualidade nada mais é do que esse lugar íntegro, esse lugar de entendimento, de criação, de criatividade, de intuição, desse olhar mais amplo. E o ser humano, que é o que vai fazer com que tudo isso aconteça, porque sem ele a gente não tem os outros 2 pontos. Então, quando a gente olha esses 3 pilares dentro da sua organização, você começa a perguntar e se questionar como está isso atualmente dentro da minha cultura, dentro dos meus processos. E essa é uma discussão está muito na fronteira do conhecimento, né? Porque nas minhas andanças aqui como professor e como consultor, eu tenho visto profissionais excelentes, mas como ilhas de excelência, né? A turma, no geral, me parece muito pressionada pelo curto prazo. Sim. Pressionada pela entrega. Mas essa pressão você vê que é algo do inconsciente que vem da época ali do Fordismo, da necessidade do século XX, e que na hora que a gente acalma a mente dessa pessoa e se perguntar o porquê que ela está com essa avidez dessa... Porque meu chefe mandou, ou minha chefe mandou. Aí é momento de questionar. Será que eu estou no lugar certo? E aí, a partir do momento que você começa a falar de ilhas, isso é muito interessante. A gente está no momento de que essas ilhas precisam se juntar. As ilhas se conectando. Se conectando, eu acredito que para que a gente consiga isso, a gente precisa acalmar o nosso ego, superego, né? E nos colocarmos em relação novamente. Acho que o ser humano ele perdeu esse lugar de relação. E se a gente veio para cá, eu gosto muito de falar que a gente veio para cá, para esse playground da vida, para aprender apenas uma matéria. Você estuda aí, você tem pós-doc, tudo, mas só tem uma matéria que a gente precisa aprender na vida, que se chama amor. Olha só. E como que a gente ama? Se relacionando. Porque somos seres relacionais. Então, a partir do momento que você se coloca a serviço de se relacionar com o outro, sabendo e se entregando nessa relação em ecossistemas para que né, em ilhas para que isso gere algo maior, algo bem maior, você teve um movimento tem um lugar mais altruísta, né? Mais altruísta, boa, porque é uma excelente palavra. Teve uma discussão como essa com a liderança servidora, né? Sim. Que foi uma corrente, enfim, do começo do século XXI, se não me engano, e que ainda está em pauta, né? Sim. É que a regenerativa ela vai um pouquinho além. Mas o servidor talvez seja o começo. É o começo, né? A gente sai desse lugar do ego, aí passou-se, não, agora a gente tem que olhar o eco. Eu acredito que a gente tem que olhar o seva. É uma palavra sânscrita para altruísmo, que é o homem e a mulher, né? A energia feminina e a energia masculina. Quando eu falo homem e mulher, mais nessa polaridade. Os dois juntos, unidos e interconectados, segurando e sustentando para que todos os outros seres possam viver, existir, coexistir, coabitar, por aí, né? E essa é uma discussão que fica muito distante do capitalismo tradicional. Muito. Onde muitas vezes ganha-perde, né? Porque a gente tem que fabrica tinta e a outra também fabrica tinta. Eu vou te matar. Eu quero te matar. Eu vou abrir na ficha. Se você baixar o preço, eu baixo o preço. Se você fizer alguma lata diferente, eu passo. Olha a energia que isso gera para o mundo. Isso é uma energia destrutiva. A não ser, imagina se a gente olhasse para o ganha. Ganha eu, ganha você e ganha o meio ambiente. Como? Olha, eu vendo melhor a tinta branca. Você vende melhor a tinta preta. Vamos se unir aqui. Quando tiver a preta, eu vendo. Quando você tiver a branca, eu vendo. E a gente melhor, a gente oferece o melhor preço para o nosso cliente. Que é o bem maior da empresa da tinta. Mas para que a gente tenha esse olhar, a gente precisa se relacionar. Não sei, vender isso deve ser uma coisa muito interessante. Porque
Eu fico pensando quantas conversas boas e quanta resistência um approach desse deve receber. E o que me preocupa é que essa discussão é absolutamente necessária. Ela é, né? Porque do jeito em que estamos, não dá A gente conversou. Não dá mais. Vai faltar água, a temperatura vai subir 1 grau, vai subir Vai faltar alimento. Vai faltar alimento. Mas parece que, tal como a sociedade é, tal como é o humano, a gente anda quando o médico fala, Então, é quando quando a água bate, né? só que quando a natureza fala, ou, pode ser Tarde demais, mas você não tá vendo que ela já tá falando? Ela já está dando os sussurros. Só que na hora que ela pegar e gritar, já vai ser tarde demais. tarde demais. Tarde demais. E aí a grande pergunta e o ponto que eu falo, você também é pai. Uhum. Qual é o mundo que você quer deixar para essas crianças? E quais são essas crianças que você quer deixar para o mundo? É um trabalho em conjunto. Quais são os humanos que você quer deixar para o mundo para que eles possam resolver esses problemas? São humanos que a gente tem que colocar eles questionando desde agora o status quo. Que a gente já está meio que nesse rolê resolvendo um pouco dos problemas que o século XX criou e que a gente, né, como a poluição, como a gente vê aqui, estamos em São Paulo, perto da Marginal Pinheiros, são equipamentos de 2 toneladas carregando uma pessoa, né, queimando combustível fóssil, para lá e para cá o dia inteiro, carregando 2 pessoas. E os caminhões que tem em São Paulo, né, infelizmente, nossa matriz de transporte é majoritariamente terrestre, queimando óleo diesel para lá e para cá, que essa é uma herança do século XX, até do jeito de projetar cidades que foram feitas para os carros. Na realidade, não houve planejamento. Cada vez mais, né? A gente está vendo aqui em São Paulo de novo, né? Desculpe aí pela existência da cidade de São Paulo, mas derrubar árvore para construir túnel e construir ponte e tudo mais. E derrubar matas para construir pastos para gados. Né, ao longo do Brasil. Então, esse jeito antigo de pensar, o pior é que ele dá resultado no curto prazo. Isso Exatamente. E é um lugar que não é inteligente. Por quê? O planeta ele não vai deixar de existir, Luiz. A gente já passou por 5 extinções de espécies. Você acha que vai existir? Quem que vai deixar de existir? O homem ou o planeta? O homem ou o planeta? Uhum. Somos nós que então, vamos deixar. Já isso é no futuro, né? E esse é o... Não, mas o futuro ele é baseado no presente. Então, quais são as ações agora que vamos tomar para que a gente mude esse futuro? Então, não adianta falar isso é no futuro, isso é no futuro. Eu sei, mas o futuro ele é baseado nas ações do presente. Mas tem um fenômeno social chamado tragédia dos comuns. Eu vou falar. Conte-me mais. Você é entrevistada, mas eu vou falar aqui, eu vou tomar a liberdade de falar sobre isso 2 minutos, porque tem a ver, eu acho, com essa discussão. O pasto, se todo mundo, comum é o que não é um nobre. Tá. Na Inglaterra do século XVIII, XIX. Então, ao redor de um pasto moram em comunidade Sim. os fazendeiros e fazendeiras. Sim. Se todo mundo levar suas vaquinhas para pastar naquele pasto, Tá. o pasto não se regenera. Porque as vaquinhas comem tudo, acaba, não dá tempo de crescer de novo. Então eles se reuniram na associação de bairro. Tá. Ele falou assim, turma, vamos mandar uma vaquinha por dia? Ok. Na média, toda vaquinha vai ficar um pouco mais magra, o que é ruim. Mas pelo menos o pasto está regenerado e a gente vai ter pasto para sempre. Quem é a favor, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, beleza? Então começamos a mandar uma vaquinha por dia. Eu tenho 3 vacas, mando uma por dia. O cara tem 4, ele manda uma por dia. E estava funcionando bem. O pasto continua, as vaquinhas ficaram um pouquinho mais magras, porque tem aquelas que comiam, mas o pasto começou a Ficar melhor, mais mais verde e tudo mais. As coisas estavam indo bem até que... O que aconteceu no pasto da vaca? Sempre tem. Não foi nem o pasto nem a vaca, mas foi o fazendeiro que falou assim, se só eu mandar 2 vaquinhas, acho que não tem problema. Porque olha quanto fazendeiro... Aí a gente entra na ética, né? Querida, mas quando eu tô falando, o cara fala, não, se eu mandar, acho que só eu mandar não tem problema. Essa é a tragédia dos comuns. Sim. É achar que só eu fazendo isso não vai ter problema. Só eu vendendo tinta, só eu costurando bola, só eu vendendo tênis, só eu vendendo mais televisão, e mais celular, e mais computador, e mais caneca. Se só eu fizer, só que todo mundo... Mas todo mundo pensa só eu também. Se eu jogar Ninguém vai ver. uma pontinha de cigarro aqui na rua, não tem problema. É uma pontinha de cigarro, pode fazer.
Não é? Somos 12 milhões de paulistas. A gente começa a perceber que o bater da asa, né? Na teoria do caos, o bater da asa da borboleta gera um efeito enorme. Mas o problema é o seguinte, esse é o fenômeno social típico do humano. Então, essa mudança de consciência que eu concordo com você, que eu acho que é absolutamente necessária, eu vejo como um trabalho muito grande, né? Mas que começa no indivíduo, né? Sim. Quem sabe uma conversa que temos aqui como essa ajude as pessoas a pensar sobre isso, pelo menos. Eu espero. E eu acredito que, se, não sei, 1.000 pessoas que a gente atingir, 100 pessoas que a gente atingir com esse podcast, eu pegar o coração de uma, eu já fiz o meu serviço. Aqui muda uma pessoa, muda o mundo. Eu acho que essa discussão necessária é o nosso papel como docente, né, como professor e professora, e como consultor também, e você como escritora. Fale um pouco sobre o seu livro. Meu livro se chama Arte do Equilíbrio, Alinhar-se é o melhor caminho para a liderança regenerativa. Ele tem um pouco mais de um ano, né, que eu fiz o lançamento. Você esteve presente neste. Sim, com muito orgulho. E nesse livro eu abordo 26 pilares, ancorados pelo pilar sistêmico, né? Afinal de contas, vivemos em um sistema, que a gente consegue enxergar dentro de nós a energia negativa, a energia feminina e a energia masculina dentro de nós, né? Através de depois uma mandala, uma roda da vida, para que você possa ver esse equilíbrio. E quando você começa a ter consciência dessas energias dentro de você e você se compromete na mudança, como eu te falei, o externo é reflexo do interno. Então você vai ter esse externo também equilibrado. Para a gente chegar no final, para minha tristeza, o que a gente pode fazer hoje? Como indivíduo por si só, como indivíduo na sociedade, na comunidade onde mora, como indivíduo no trabalho. O que a gente pode fazer hoje? Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento é fundamental. Saber quem é você e saber que você é a potência para que essa mudança exista. Não existe procurar fora, sim. Comece com você mesmo. Comece com você. É uma caminhada árdua, não é uma caminhada fácil. É uma caminhada com sombras, afinal de contas, luz e sombra sobem da mesma intensidade. Então você vai ter que entrar ali numa noite escura da alma e passar o superego para entrar realmente na sua essência, em quem você é, o que você veio fazer aqui. Porque se o indivíduo não tiver, se eu depreendo aqui da sua fala, se ele não tiver convencido ou convencida de que precisa fazer mudança, não vai ser uma meta corporativa que vai fazê-lo mudar. A mudança acontece de dentro para fora. Regenerativo. Professora Marcela Argô, não tenho palavras para agradecer a sua gentileza, seu tempo conosco, comigo em particular, mas também com quem nos ouve. Muitíssimo obrigado. Com isso, turma, a gente encerra. Eu vou passar a palavra para a professora para que ela se despeça de vocês. E a gente encerra, e eu queria encerrar com essa inquietação provocada por essa conversa, presumo eu. O pós-MBA da USP é um curso que, de alguma maneira, busca trazer esse tipo de conversa para os seus interlocutores, para os alunos e alunas, para os participantes que tiverem a possibilidade de cursar um programa que é feito sob medida para quem gosta de pensar. Não é um curso feito para quem quer um certificado. É um curso feito para quem quer mudança. E essa mudança, como a professora nos ensinou, começa conosco. Mas começa também separando tempo e energia para refletir a respeito daquilo que se faz. E não continuar fazendo. Me dá a impressão que continuar fazendo o que fizemos até hoje não vai nos levar num lugar bom. Eu queria muito ouvir o que você acha. Mas, de qualquer forma, esse convite está feito para o curso, para o pós-MBA, que eu tenho certeza que é um curso que vai ajudá-lo e vai ajudá-la a repensar as suas certezas, eu espero, pelo menos. Então, professora Marcela, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A câmera é sua, por favor. Eu que agradeço, Luiz, e deixar também uma reflexão que você comentou. Como já dizia Einstein, a gente não consegue resolver um problema com a mesma consciência que a gente criou. Então,
o meu convite aqui é que para que possamos expandir a nossa consciência para que a gente consiga, então, ter um outro olhar sobre os problemas que criamos ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, no planeta que a gente vive. E seja você essa mudança que você quer para o mundo. E eu, aqui num lugar muito único e humano, convido você a entrar comigo nessa jornada de deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os seus netos, e também deixar netos e filhos melhores para o mundo. É isso, turma. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço a todos. Professora Marcela, obrigado. Obrigada, Luiz.